Bom dia, ouvintes! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Bom dia, Araxá! Está começando o programa Bom Dia Prefeito, o seu encontro semanal com a administração municipal. No programa de hoje, o prefeito Araceli de Paula fala sobre as obras que estão sendo executadas em Araxá e dos recursos que a prefeitura recebeu nesta semana do governo federal para serem investidos na saúde pública. O prefeito Araceli também comenta o momento que Araxá vive diante das últimas notícias envolvendo a Santa Casa de Misericórdia. Está no ar o programa Bom Dia Prefeito. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. Vamos começar então o programa Bom Dia Prefeito desta sexta-feira, 14 de agosto, ao lado do prefeito Araceli de Paula. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano. É com satisfação que nós voltamos a dialogar com Araxá através do nosso programa. Prefeito, vamos começar falando hoje a respeito dos processos licitatórios que a prefeitura tem realizado, já que tudo que o senhor está executando, a licitação faz parte dessa execução. A licitação, na verdade, é o início da execução. Na quarta-feira, nós assinamos aproximadamente uns 60, 70 processos licitatórios. Até porque tudo que se compra na prefeitura, de um a tudo, depende de uma licitação. É uma licitação séria, é uma licitação em que as empresas são conclamadas a participarem, em que o menor preço, a melhor qualidade são levadas em consideração. E o que é muito mais importante, para se fazer um processo licitatório, é necessário que você tenha um bom projeto quando é obra, que você tenha isso no orçamento, que você tenha um prazo e uma condição de acompanhamento. Hoje, tocar obras públicas no Brasil, dentro do espírito da legislação, é um processo muito sério. Sério, mas que evita determinados aborrecimentos, que infelizmente tem infestado esse país e muitos municípios mineiros. Justamente pela falta de observação daquilo que a lei determina, muitas vezes pela falta de competência e às vezes até pela facilidade que determinados administradores veem na execução de obras para se enriquecerem. Então há hoje um policiamento muito sério, muito severo. Acho que o administrador público, antes de licitar qualquer obra, executar qualquer serviço, ele deve ter em mente que está lidando com um dinheiro sagrado, que é o dinheiro da população. É o dinheiro que sai do suor do trabalhador. É o dinheiro que sai do imposto que se paga. É o dinheiro que pertence à comunidade como um todo. Daí a seriedade que aqueles que lidam com esse dinheiro devem ter. Nós estamos tendo, pouco importa se um ou outro acham que as obras estão demorando, acham que o processo é lento. Até porque o processo é tão democrático que depois de publicado, depois de licitado, se algum dos concorrentes entenderem que a coisa não foi lícita, abre-se um prazo para que ele também participe, faça a sua denúncia, faça a sua reclamação, e quando o processo então é autorizado, há um suporte de legalidade. É isso que nós estamos tentando fazer, é isso que nós estamos fazendo. Hoje não se faz obras de acordo com o pensamento, com a inteligência, ou às vezes com a vontade ou com a maldade de quem as executa. E às vezes quando as pessoas acham, por desconhecer até a legislação, que há uma demora, são prazos que têm que ser cumpridos porque são prazos que estão na própria lei de licitações, prefeito. Olha, eu lamento, viu, Germano, que pessoas que conhecem ou deveriam conhecer esse processo de licitação e esse processo de se executar obras públicas, às vezes, por desconhecimento, até por uma certa maldade, tentam incutir na cabeça da população que as obras estão demorando, que o prefeito ou a administração é uma administração lenta, que as coisas não estão acontecendo. Estão acontecendo sim, mas de forma legal, de forma correta, de forma honesta, de forma transparente. Prefeito, processo de licitação das reformas do CSU, do Centro Social Urbano, lá no bairro Alvorada, e da Escola Aziz J. Chaia, no bairro Rosino Teixeira, essas já estão em fase de conclusão. Em fase de conclusão, mas em fase de recurso. Empresas que não concordaram, não se conformaram com o resultado, entraram com recurso, é natural. Recorreram na justiça. Na justiça, e o recurso vai ser julgado. Se eles tiverem realmente razão,
Quer dizer, a obra realmente vai sofrer transformação no seu resultado. Não há qualquer interesse da prefeitura ou da administração em beneficiar quem quer que seja. Quem deve dizer o que é melhor para a população é justamente aquilo que a legislação propõe e impõe. Prefeito Araceli, já estão autorizadas a implantação de academias ao ar livre em praças aqui da nossa cidade e até também de um distrito do município. Exatamente, nós já temos recursos para a implantação de praças e academias em diversas localidades de Araxá. Uma no bairro Ana Pinto de Almeida, uma na Praça Antenor Afonso, no bairro São Geraldo, uma no bairro Padre Laor, na antiga Praça José Hermógenes, e uma praça no distrito de Itaipu. E uma academia também de saúde que deverá ser licitada para ser implantada lá no Pão de Açúcar, que é uma reivindicação antiga dos moradores daquela região, e lá terá uma academia de saúde para os moradores daquele bairro. Então, realmente, são 5 equipamentos de academia e de entretenimento que nós estamos autorizando a partir desta semana. Falando ainda de obras, prefeito Araceli, haverá reforma e ampliação do muro do cemitério de São João Batista, hoje o maior cemitério que nós temos aqui em Araxá? Na verdade, foi um grande aumento que houve no cemitério de São João Batista e, inclusive, o muro está sendo licitado da mesma forma que foi licitado também o muro que a prefeitura se comprometeu a construir para o TRE e que não foi construído porque aquele que tinha sido construído, ele caiu. Então, na nova sede do TRE, na Avenida João Paulo II. Exatamente. Então, são obras pequenas, mas que estão sendo licitadas, rigorosamente licitadas. Prefeito Araceli, na última quarta-feira, a administração municipal iniciou serviços de recapeamento asfáltico em algumas vias aqui do centro da cidade, prefeito. Exatamente. Nós reiniciamos esse processo de recapeamento asfáltico nas ruas da cidade e tomamos como ponto de partida a Avenida Senador Montandor e da Senador Montandor, lá da Rua Belo Horizonte. Nós autorizamos o asfaltamento até que a Rua Belo Horizonte se encontre com a Wilson Borges. Depois da Senador Montandor, a Rua Calimero Guimarães, que vai até se encontrar com a Avenida Getúlio Vargas, próximo à Capitão Belarmino de Paula. A Rua Olegário Maciel, da Senador Montandor, até a Rua Virgílio de Abreu. A Capitão Isidro, também até a Praça do Chiquito. E a Rua Tiradentes, a Rua Virgílio de Abreu, desde a Praça da Santa Casa, até se encontrar também com a Avenida Araceli de Paula, logo depois da Getúlio Vargas. E, posteriormente, nós fecharemos essas ruas com asfaltamento da Avenida Getúlio Vargas. E vale dizer também, Germano, que não é apenas o asfaltamento. Nós autorizamos também, tanto na Senador Montandor, como na Avenida Embiara, desde a Praça São Domingos até o trevo que desce para o Barreiro, e na Getúlio Vargas, toda a troca da iluminação existente, por iluminação a LED. Nós faremos do centro da cidade uma referência nessa modalidade de iluminação moderna e muito mais econômica. Então, dentro de 30 dias, nós esperamos que esse serviço que já foi licitado esteja realmente sendo implantado em Araxá. Da mesma forma que nós faremos em todas as praças, inclusive aquelas praças que não estão previstas para serem remodeladas agora, mas a iluminação elas receberão. Uma iluminação que garantirá, no mínimo, a segurança até que elas sejam todas reformadas. Mesmo porque uma praça iluminada espanta aquelas pessoas que estão ali para fazerem coisas erradas, né, prefeito? Exatamente. É exemplo daquilo que nós fizemos na porta do estádio Fausto Alvim. Eu acho que aquilo ali não é uma praça, mas era um local tenebroso, era um local altamente perigoso. E que, de repente, se tornou um local saudável, onde a mesma juventude, que antes excedia um pouco, hoje tem até um local de entretenimento. Muito bem, vamos falar agora, prefeito Araceli, da área da saúde, já que nesta semana a administração municipal recebeu recursos de emendas parlamentares ainda da época em que o senhor era deputado federal. Esses recursos que foram liberados, pelo governo federal e que serão aplicados aqui em Araxá. Exatamente. A vice-prefeita e secretária da Saúde ali de Jordão esteve em Brasília
E lá, juntamente com o nosso assessor, o Rubens, ela esteve no Ministério da Saúde e constatou lá a liberação de R$502 mil para diversas áreas da saúde em Araxá, inclusive construção e verba para manutenção no setor de saúde. São 3 unidades que serão contempladas, além de recursos para a compra de medicamentos e material realmente de alto consumo na área da saúde. São R$502 mil também à disposição da Prefeitura. Inclusive, prefeito, o bairro Pão de Açúcar 4, cujas casas ainda serão sorteadas neste ano de 2015, ele vai ter o seu PSF, o seu posto lá do Programa de Saúde da Família. Exatamente, a primeira parcela, inclusive, já está liberada, já está à disposição da Prefeitura para que se faça a construção. Então, lá será, sim, contemplado com a construção de um PSF. E agora nós também teremos aí verbas para ampliação do posto de saúde do distrito de Itaipu e também para o posto, né, famoso postinho ali do bairro João Ribeiro. Exatamente. Essas verbas também já estão disponíveis. Então são todas verbas que o senhor havia destinado para a saúde pública de Araxá enquanto deputado federal e que ainda não tinham sido enviadas para a cidade. É interessante, né, Germano? Hoje nós podemos dizer que são verbas do ex-deputado, né? Que estão lá há mais de 3, 4 anos. Porque às vezes aqui se atrasa 2, 3 meses, a pessoa fala, olha, não vai pagar não, hein? Está atrasando 1 mês, 2. Nós estamos esperando há 3, 4 anos lá e as verbas vieram, né? Então é questão de tempo, é questão de oportunidade, é questão às vezes de um pouco de paciência e de trabalho. Depois que nós estamos aqui, nós já recebemos de verbas que nós deixamos em Brasília mais de 2 milhões e vamos receber muito mais ainda. E falar de saúde pública na administração do senhor é falar da unidade pronto atendimento, o novo PAM, que será construído na Avenida João Paulo II. E é sempre bom a gente ir atualizando a população. O edital já foi publicado e os trâmites legais estão sendo tomados aí para o início do processo licitatório. Exatamente, Armando. Inclusive esse processo licitatório, ele obedece a uma nova modalidade visando agilizar a sua construção, até porque é uma obra, digamos, emergencial, porque é saúde. Então, alguns sistemas que foram utilizados nas obras da Copa e que dão segurança, que dão tranquilidade, que dão agilidade, eles foram adotados também na área da saúde e na área da educação. Então a de Araxá também passará por esse sistema e nós vamos ter construído em Araxá, num tempo recorde, essa unidade que haverá de ser o grande referencial da saúde em nossa cidade. A área da saúde, prefeito, também nos remete à Santa Casa de Misericórdia. E, infelizmente, nos últimos dias, nós temos assistido aí prisões de pessoas suspeitas de envolvimento em desvio de dinheiro público que foi destinado àquele hospital. Uma situação realmente que causou espanto em toda a população e tristeza também saber que o dinheiro público foi mal usado, né? Germana, realmente é uma situação constrangedora que nós não gostaríamos nunca que estivesse acontecendo em Araxá, mas que através da ação dos órgãos competentes, tanto da polícia como do Ministério Público e da Justiça, estão apurando. Nós esperamos com toda a convicção que os estragos e os danos sejam os menores possíveis, mas que parece que existiram. E fica aqui uma constatação, às vezes as pessoas diziam ou dizem que a prefeitura, as entidades não ajudavam, não ajudam. Às vezes ajudam, às vezes não digo que seja uma situação de mau direcionamento. Existem esses deslizes, sim. Então isso vem reforçar aquilo que nós sempre afirmamos. O poder público tem sido parceiro da Santa Casa, da Casa do Caminho, tem sido parceiro de todas as entidades de Araxá, em tudo aquilo que o poder público pode. E quando eu falo em poder público, eu não falo da administração atual, não, eu falo de todas as administrações. Eu quero prestar aqui uma homenagem a todos os prefeitos que me antecederam, porque todos eles tiveram um carinho muito grande com essas entidades assistenciais. E às vezes existem entidades, algumas delas, que se sentem então assim compromissadas ou achando que o poder público tem tanto compromisso com elas que elas entendem que não precisam fazer a sua parte, que não precisam trabalhar, que tudo virá dos cofres municipais, como se o poder público não tivesse outras obrigações. E não é assim. Nós temos em Araxá entidades fantásticas, que têm uma história comovente,
de pessoas que batalham, que lutam, que vão em todas as frentes levantando recursos, criando condições para que essas entidades sejam bem atendidas, para que essas entidades realmente cumpram aquela finalidade filantrópica, cristã, que deve ter uma entidade dessa, e nunca ficam apenas na esperança de que a prefeitura vai bancar tudo. Porque às vezes você banca aquilo que você pode, muitas vezes você vai além daquilo que você pode, mas ninguém pode esquecer que a prefeitura tem outros afazeres, que a prefeitura é uma grande cidade onde existem no mínimo 100 mil pessoas que esperam ações que só esses governantes podem tomar. Porque as prefeituras, os municípios, de um modo geral, eles têm que cuidar da saúde, têm que cuidar da educação, têm que cuidar da segurança, da limpeza pública, da urbanização, têm que cuidar, enfim, das pessoas como se fosse uma grande casa, e não pode, às vezes, cuidar apenas dessa ou daquela entidade. Mas eu aproveito esse momento, Germano, acho que é um momento de reflexão. O dinheiro público é um dinheiro sagrado, porque ele pertence a todos, ele não pertence ao prefeito, ele não pertence à administração, não pertence à Câmara, não pertence às autoridades. O dinheiro público, por menor que ele seja, ele pertence ao suor daquele que trabalha, ele pertence à esperança daquele que sabe que está contribuindo com a sua cidade quando paga o seu tributo, quando bate às portas das repartições e diz, olha, eu quero contribuir, eu quero participar, porque eu sei que o meu dinheiro está sendo bem administrado. O meu dinheiro reverte para a educação dos meus filhos, para a segurança da minha família. O meu dinheiro reverte para a dignidade da minha cidade. Então esse dinheiro tem esse cunho de alguma coisa de sagrado. Então, às vezes, existe uma vontade muito grande que se repasse esse recurso só para as entidades, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque alguém tem que ter a disposição, porque tem a obrigação de cuidar da cidade. E você cuida da cidade com esse dinheiro que é repassado. Então, eu acho que é um momento de reflexão. E eu aproveito para dizer aqui, nós, com tudo isso que está acontecendo, com a queda da arrecadação que nós tivemos, Germano, foram mais de 100 milhões que nós estamos trabalhando no mundo de fantasias, 100 milhões que não existem, num orçamento que não foi por maldade, mas ele foi mal elaborado porque ele foi superdimensionado. Então as pessoas começam a nos cobrar recursos que não existem, recursos que não seria justo do administrador tirar de uma obra necessária para repassar para outra. Eu acho que nós temos que dividir aquilo que nós temos. Então, é onde nós temos tido um cuidado. E vou dizer até, muitas entidades já entenderam esse procedimento. Muitos cidadãos já entenderam que é assim que se administra. Tem vereadores, e eu quero aqui dizer de público, que com seus posicionamentos, que entenderam que realmente é assim mesmo. Que entenderam que nós devemos distribuir aquilo que nós temos e não aquilo que nós queremos. E quem recebe uma contribuição vinda dos cofres públicos, saiba que essa contribuição, ela tem esse cunho de pertencer a todos. E ninguém tem o direito de desviar. Então, eu queria agradecer esses vereadores que pensam assim e levam para cada entidade esse pensamento. Porque é muito fácil, e infelizmente ocorre isso, quando alguém procura alguém que poderia ajudar e dar uma resposta simplista. Vai na prefeitura, a prefeitura tem dinheiro, deixa que eu vou pedir o prefeito, deixa que eu vou em tal secretaria, sabendo que não existe. Ludibria intencionalmente aquele que o procura e às vezes deixa mal aqueles que infelizmente não podem atender. Então é um momento de reflexão. Eu acho que todos nós que temos um compromisso, que a imprensa que tem esse compromisso, que o homem público que tem esse compromisso, que o cidadão que tem essa inteligência saiba que essa cidade pertence a todos. E ninguém tem o direito de espezinhar a verdade em prejuízo da cidade. E nesse momento de reflexão que o senhor propõe, prefeito Araceli, é bom também a questão das entidades que recebem aí recursos públicos se atentarem sempre à questão da prestação de contas. Porque, como o senhor disse, o dinheiro público ele é sagrado. Então ele tem que ser tratado com mais carinho até do que outra verba que, porventura, vem ali da iniciativa privada, porque é um dinheiro que tem que ser prestado conta mesmo. Exatamente, Germano. Até aproveitando o seu comentário, eu gostaria de dizer o seguinte: a legislação hoje é muito rígida.
A legislação hoje ela é quase que impositiva. Você não pode receber um dinheiro público, primeiro numa parcela só. Depois você tem que receber por etapas. Mas a cada etapa que você recebe, você tem que prestar contas da etapa que você recebeu. E antes de receber, ou quando você faz o pleito, você ter uma documentação que todos conhecem, mas você tem que ter um plano de trabalho. E esse plano de trabalho é seu mapa, é aquilo que você pode fazer. Então é isso que se cobra nesse momento. Então é essa educação para o bem, essa educação para a seriedade. Não adianta, às vezes, dizer que a classe política é isso, que a imprensa é aquilo, se as entidades que se dizem assistenciais não cumprem com esse mínimo de receber, gastar e prestar contas, ou de querer debitar apenas para o poder público a responsabilidade que elas assumiram quando abrem uma casa assistencial e dizem essa casa é uma casa filantrópica, porque às vezes a casa deixa de ser filantrópica quando ela parte para esse ato que nós deploramos. Prefeito Araceli, o senhor comentou sobre a queda de arrecadação do município. Araxá esse ano está com um índice de inadimplência do pagamento de IPTU na casa dos 65%. Ou seja, as pessoas que deixaram de pagar o imposto. Eu diria que na casa do IPTU não chega a 55% no último levantamento que nós fizemos. Existem outros tributos que são devidos à prefeitura que as pessoas às vezes nem sabem. Nem sabem ou se sabem não querem pagar. Nas mudanças que nós estamos fazendo, e nós temos que ser sérios nisso, eu acho que você não pode administrar mais uma cidade esquecendo das suas obrigações ou fugindo dos seus deveres. Nós estamos estudando um modo de arrecadar aquilo que pertence à prefeitura, porque aquilo que pertence à prefeitura pertence ao povo. Se o povo cobra, nós temos que dar uma resposta com trabalho e com ação. Então nós temos que, às vezes, que dentro da legalidade, criar condições de que o recurso municipal, na sua totalidade, seja arrecadado e com muita transparência seja repassado. Então nós estamos trabalhando firmemente nesse setor, sem querermos exorbitar, mas querendo fazer justiça fiscal através de uma arrecadação serena, mais firme, daquilo que é devido pelo cidadão. Todo cidadão tem o direito de cobrar e cobra constantemente, mas a prefeitura, o órgão arrecadador, esse também tem direito de receber e de cobrar. Prefeito Araceli, na semana passada nós falamos muito aqui da visita que o senhor fez ao governador Fernando Pimentel para uma audiência de trabalho, onde foram tratados pleitos para Araxá e mais alguma coisa a acrescentar nesse contato, não só com o governador, já que o senhor esteve também com vários secretários de Estado. Exatamente, nós fizemos uma grande peregrinação por Belo Horizonte, começando pelo Palácio da Liberdade. E vou dizer que a visita foi muito boa, o governador foi muito afável, muito aberto. E essa semana nós estamos enviando para o secretário de Obras e para o governador um pedido daquele terreno do DR, acima de 4.000 metros, onde nós vamos construir a Casa Abrigo e a Casa Lar, cujo projeto já está pronto. E nós pedimos urgência nessa liberação da área, até porque nós já temos o recurso que é fruto da lei de renúncia fiscal e que já está em conta da prefeitura. Outro pedido que nós fizemos e que talvez se concretize, esse foi diretamente a Codemig, foi na área do turismo, ou que ele seja parceiro também na restauração do Parque do Cristo, onde nós queremos fazer um referencial turístico em Araxá. E agora, quanto à UPA, eu gostaria de acrescentar também que a nossa equipe de engenharia, falo isso com muito orgulho, a nossa equipe de engenharia fez uma modificação extraordinária no projeto do Ministério da Saúde, criando condições, ambientes, para que ao mesmo tempo você possa receber pessoas adultas, pessoas com determinados tipos de doenças, em outro setor receber crianças, gestantes, acidentados, quer dizer, eles subdividiram as áreas em diversas entradas para que não houvesse aquele contato, não é isso? Às vezes chocante e às vezes imprudente de determinadas... Tem uma criança ali e chega uma vítima de um acidente automobilístico, por exemplo, né? Que fosse assim, foi uma modificação bastante inteligente e prática, que fará da nossa UPA, do nosso pronto atendimento, um local onde as pessoas realmente vão ter essa privacidade, essa exclusividade na internação, inclusive até a internação temporária, antes que ela possa ser encaminhada para os hospitais. Então, eu acho que dentro dessa ótica nós estamos dando a Araxá, nós, a administração atual, esse presente
cidade que, sem dúvida alguma, será o alicerce de uma grande cidade onde a saúde seja referência. E a construção da Casa Lar e Casa Abrigo, que o senhor disse aí que pode ocorrer na área que pertence atualmente ao DR, né? Eu espero que sim. Essa semana nós enviamos o pedido e o projeto. É muito importante para a rede de proteção à criança, né? A criança que está em vulnerabilidade social, e a gente sabe que a doutora Mara Lúcia Silva Dourado, que é muito atuante nessa curadoria da infância e juventude, que ela é uma das, vamos dizer assim, uma das aspirações dessa promotoria, ver essas casas construídas e esse primeiro passo importante sendo dado pela administração. Olha, exatamente o que você abordou, eu gostaria de dizer que tudo isso está sendo feito com a aquiescência e com a participação da doutora Mara, que tem se mostrado uma pessoa extraordinária no cuidado que ela tem com a criança e com a parte social da nossa cidade, inclusive fazendo concessões e brigando para que a Casa Lar pudesse realmente ser implantada, brigando para que os débitos anteriores que nós encontramos também fossem ressarcidos e tomando partido assim decisivo na proteção da criança e na proteção das coisas ligadas à saúde, principalmente no caso da criança e da adolescente. Fica aqui os nossos agradecimentos e a nossa homenagem à doutora Mara. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. E o programa Bom Dia Prefeito está terminando. Lembrando que toda sexta-feira você, araxaense, tem um encontro marcado com a administração municipal aqui neste horário. E o recado final é do prefeito Araceli de Paula. Germano, para agradecer a oportunidade de falar novamente com Araxá através do nosso programa, né, tão bem conduzido por você, e dizer, nós estamos vivendo duas crises, uma a nível nacional e que você abordou no início, uma a nível municipal, mas eu gostaria de dizer para a população de Araxá, que eu tenho dito muito, não se assustem não, porque essa não vai ser a última crise, vão ter muitas crises e é de crise em crise que nós vamos criando consistência, vamos criando força, vamos aprendendo a superá-las. Eu acho que é através da crise que a gente cresce. Então eu espero que essas crises não sejam as últimas, né? Porque se fossem as últimas seria o fim, e não é o fim, nós estamos apenas no começo de um novo tempo. Então, com esse sentimento, eu queria agradecer e abraçar a população de Araxá e dizer que confie em Araxá. Confie nesse país, que ele é muito maior do que as nossas dificuldades. Confie na nossa condição e na condição daqueles que nos acompanham nessa luta árdua para sobrepujarmos as dificuldades que certamente nós encontramos todo dia, mas para conviver conosco na alvorada que, se Deus quiser, será radiosa para todos nós. Um abraço, Araxá, e meu muito obrigado. 150 anos de contos e histórias. Lá do alto Cristo Redentor, braços abertos abençoando nosso povo. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.